Olá pessoal, aqui é o professor Clécio do Que Tal Matemática. Nós vamos hoje para a nossa segunda aula, Matriz, Introdução a IJ. Quem não assistiu a primeira aula, dá uma olhadinha lá no canal. Continuando, né, nós estamos na segunda aula sobre o São Paulo faz escola, o caderno do aluno. E aí, nós vamos hoje falar um pouquinho, lembrar a aula passada, né, onde nós tínhamos uma matriz, né, nós tínhamos uma tabela, onde é um exemplo da própria apostila, onde nós tínhamos aqui, eu peguei esses valores, todos os valores foram colocados aqui, conforme vocês estão vendo, e aí nós montamos a nossa tabela. E lembrando o seguinte, né? Lembrando que eu vou trabalhar agora com o IJ. O que é esse I? O que é esse J? O I é coluna, o I é linha e o J é coluna. Ou seja, esse primeiro número aqui, ó, ele é linha e o segundo número é coluna, sempre. Então, o primeiro número aqui é linha e o segundo é coluna. O que significa? Que ele está na linha 5 e na coluna 1. E esse daqui, ó, ele está na linha 3 e coluna 2. Mas, olha só, olha o que acontece. Nós temos agora o exercício de 1 a 4 que está aí no material de vocês, que ele só dá isso, somente ele dá o A e J 3 por 2. O que significa o 3? Significa o 2. O 3, lembra, é linha e o 2 é coluna. Então, nós temos uma, duas, três linhas, olha lá, uma, duas, três linhas e nós temos duas colunas, uma, duas colunas. E aí, a intersecção entre a linha e a coluna, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis intersecções. O que significa essas intersecções? Significa o seguinte, significa que eu vou montar uma matriz, como aqui é o A, vou montar uma matriz A, de modo que, vamos lá, aqui dentro eu vou colocar uma letra minúscula, né? Como aqui é o A maiúsculo, aqui uma letra minúscula. Quem que eu vou colocar aqui? Qual é a posição deste ponto aqui? Esse ponto ele está na linha 1 e coluna 1. Olha lá como eu vou fazer. Linha 1 e coluna 1. E o do lado, esse daqui, ele está na linha 1, coluna 2. Olha como que eu vou escrever. Linha 1 e coluna 2. Esse de baixo, esse daqui, ele está no 2, 1. Então, eu vou colocar isso. O que significa isso? Ele está, esse daqui, na linha 2 e coluna 2. Esse de baixo, ele está na onde? É que é esse daqui, ó. Está na linha 3, coluna 1. E por último, nós temos esse daqui, que ele está na linha 3, coluna 2. Linha 3 e coluna 2. Então agora, olha só, no exercício anterior nós tínhamos a matriz pronta, aqui não, ele só deu essa informação e nós vamos ter que criar ela. Então recomendo que faça aqui as linhas, que repare as colunas, tem 3 linhas e 2 colunas, a intersecção deles são esses pontos aqui, tá joia? Vamos ver um outro exemplo. O D e J, ou seja, tem 2 linhas e 3 colunas. Então, nós temos 2 linhas e 3 colunas. Olha lá, as 2 linhas, as 3 colunas, as intersecções. Ou seja, como que fica essa? O B vai ficar o seguinte. Como aqui é B, vamos colocar B. E aqui nós vamos colocar o B minúsculo. Este ponto aqui vai ficar o B1. Esse do lado, que vai ficar B1, 2. Lembra-se, primeiro a linha, depois segundo a coluna. Primeira linha, depois a coluna. B, o de baixo agora aqui, sempre. Primeiro o quê? Agora estamos na linha 2, coluna 1. B, linha 2, coluna 2. B, linha 2, coluna 3. Linha 2, coluna 3. Como eu sei, né, uma informação. A matriz 3 por 2, olha o último elemento, o que está dando aqui? 3 por 2. Olha o último, 2 por 3. Qual que é o último elemento? 2 por 3. A matriz 3 vezes 2 é 6. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Aqui também. Mas, será que a matriz 3 por 2 e 2 por 3 são iguais? Não. Observamos que ela tem linha e coluna diferente. Então, tome muito cuidado com isso. A matriz 2 e 3, elas são diferentes. Até a montagem dela, olha aqui, essa daqui tem 3 linhas e 2 colunas, e essa tem 2 linhas e 3 colunas. Agora, o exercício pede o seguinte, ele deu a matriz A, 3 por 2, que é essa matriz aqui, onde A e J, ou seja, aqui é linha e aqui é coluna, o I, que é linha, vai pegar I mais 3J. O que significa isso? Se eu sei que esse daqui é linha e esse daqui é coluna, eu vou substituir. Aqui vai ficar o 1. Da onde que eu tirei esse I aqui? O I vale 1, né? E o J vale
1 também. Então, vai ficar 3 mais 3 vezes 1. Vou fazer o de baixo. Aqui é I e aqui é J. Então, o I vale 2, nesta linha. 3 vezes... Quanto que vale o J? O J nessa linha aqui, ó. Lembrando, aqui é I e aqui é J. Né? O J aqui vale 1. E assim por diante. Então, aqui eu vou ter 3 mais 3. Esse 3 aqui, ó, lembra que é da fórmula, vezes 1, né? Esse daqui vai ficar 1 mais 3. O 3 sempre vai repetir? Sempre. Vezes o J. Quanto que vale o J aqui? 2. Aqui vai ficar 2 mais 3 vezes quem? 2. E por último, aqui vai ficar 3 mais 3 vezes 2. Vamos fazer os cálculos, né? Aqui vai dar 1 mais 3. Isso daqui vai dar 4. E aí, o que que significa? Vou fazer de todos eles aqui. Aqui vai ficar 2 mais 3, 5. Aqui vai ficar 3 mais 3, 6. Aqui vai ficar 1 mais 5. Desculpa. 1 mais 6, que aqui vai dar 7. Aqui vai dar 2 mais 6, vai dar 8. E aqui vai dar 6 mais 3, vai dar 9. E onde vai ficar esses números aqui? Esses números agora aqui tem que prestar muita atenção. Vou até apagar aqui, ó, para a gente fazer ele bem certinho aqui, ó. Presta muita atenção nisso. Quanto que deu o A1? 4. Ó, vou substituir. Quanto que deu o A21, que é esse daqui, ó, de baixo? Deu quanto? 5. Ó lá. Eu vou substituir agora. Quanto que deu o A31? O A31 deu 6. Ó lá. Quanto que deu o A12? O A12 deu 7. O A22 deu 8. E o A32 deu 9. Então, ó, esta daqui é a minha resposta da minha matriz, tá? Aqui, eu vou fazer os cálculos e vou substituir. Esse A11 nessa lei aqui deu 4. O A12 nessa lei deu 7. Vamos para este exercício. Vamos lá. Aqui está falando que I ao quadrado menos J. Lembrando que isso daqui vale I. Ó, o I vale 1 e o J vale 1. Então, aqui vai ficar 1 ao quadrado menos 1. Aqui vai ficar 2 ao quadrado menos o J. Quanto que vale o J? 1. Aqui vai ficar 1 ao quadrado, né, menos 2. Quanto que vale o J aqui? 2. Aqui vai ficar 2 ao quadrado menos 2. Aqui vai ficar 1 ao quadrado menos 3. E 2 ao quadrado menos quem? Menos 3. E aí, vamos ver como que vai ficar os cálculos aqui. Quanto que é 1 ao quadrado? 1 vezes 1, 1. Menos 1. Aqui, depois a gente fecha ele. 2 ao quadrado, 4. Menos 1. Aqui, 1 ao quadrado, 1. Menos 2. Aqui vai ficar 2 ao quadrado, 4. Menos 2. 1 ao quadrado, 1. Menos 3. E, por último, 2 ao quadrado, 4. Menos 3. Então, agora vamos para os cálculos. Mais 1 menos 1 dá quanto? 0. Eu tenho 4, tiro 1, 3. Agora aqui, lembrando, regrinha de sinal. Eu devo 2, pago 1, né? Lembrar que dever é menos, ter é mais. Então, eu vou dever 1. Repito, eu devo 2 e pago 1. Aqui, eu tenho 4, tiro 2. Deu 2. Aqui, eu devo 3 e pago 1. Eu devo ainda 2. E por último, eu tenho 4 e tiro 3. Vai ficar com 1. E aí, o que eu faço aqui? O mesmo exercício que eu fiz lá no exercício anterior. Eu vou montar a minha matriz e vou fazer a substituição. O que é a substituição? Quanto que vale o B1? Vale 0. Quanto que vale o B21? Ó, aqui de baixo, B21. O B21 deu 3. Opa, vou colocar 3 aqui. Quanto que dá o B12? O B12 dá menos 1. E aí, eu vou ter que ir colocando os valores B22. B22 deu 2. Olhando essa lei de formação. B13, ó, B13 aqui, deu quanto? Menos 2. E por último, B23. B23 vale 1. Pronto. É isso que é para ser feito nos 4 exercícios. Revisam ele, verifiquem os cálculos, tá joia? Para que nós possamos aí fazer todos esses cálculos aí, para a gente não errar. E por último,
né? Trabalhamos aí o princípio do mecanismo matemático, nós já começamos a fazer alguns cálculos com o IJ, né? Trabalhamos alguns conceitos aqui dos elementos, tá joia? E se você ainda continuar com dúvida, manda as suas dúvidas, faça um comentário aí mesmo pelo YouTube ou me manda para mim no meu WhatsApp aí que eu respondo vocês. E não esqueçam, muito importante, né? Todas as nossas aulas vai ter um formulário, esta aula também. Então, assim que assistiu a aula, vai lá embaixo, tem um link, né, do formulário, clica lá, preencha as informações, o seu nome, enfim, e responda. São 2 questões. Um forte abraço e bom estudo.